Aleluia, para nos ajudar. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do evangelista. Aleluia. Daniel capítulo 5, versículo 5. Nessa noite eu quero falar sobre o Deus que escreve. Quantos sabem que Deus também escreve? Amém? Aleluia. Todos encontraram? Amém. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estava escrevendo. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai de amor, Deus de misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos na tua casa, estamos na tua presença. Espírito Santo de Deus, estou aqui neste altar. O Senhor já colocou uma palavra no meu coração, mas para eu ministrar para a igreja, eu preciso da intervenção, da tua ajuda. Me ajuda a ser um canal de bênção para esta igreja. Abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas. Abre o nosso coração nessa noite para, mais uma vez, Senhor, ouvirmos a tua voz. Senhor, cada um de nós temos as nossas dificuldades, cada um de nós entramos nessa casa com necessidades, meu Deus, diferentes uma da outra. Meu Deus, mas o Senhor conhece a todas. E eu te peço, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja uma vez mais. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Israel mais uma vez peca, e Deus, para punir a nação de Israel, ele entrega o povo na mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. A história que todos nós conhecemos. Israel é selecionado, alguns para trabalhar ao lado do rei Nabucodonosor, entre eles estava Daniel. A Bíblia diz que o povo foi levado cativo para a Babilônia. O império do rei Nabucodonosor foi um império diferente de qualquer um outro na história da humanidade. Os grandes líderes, as grandes nações, as grandes potências do mundo, os homens que levantaram como Hitler, Napoleão e tantos outros na história, o grande desejo deles era ter um governo mundial. Mas só Nabucodonosor é considerado um homem que teve um império mundial. Todas as nações foram subjugadas por ele. E na Bíblia ele representa o governo de ouro. Mas chegou um tempo que passou também, como passa nas nossas vidas todas as coisas. O reinado de Nabucodonosor é passado. E o seu filho Belsassar, a Bíblia diz que ela assume o reinado de seu pai. O texto que eu li da palavra de Deus relata que em determinado momento do reinado de Belsassar, ele decide dar uma grande festa. E usando as nossas palavras, ele resolveu fazer uma festa de arromba. Uma festa que seria a notícia da época. Se fosse em nosso tempo, as revistas mais importantes cobririam este evento. Com certeza, o propósito de Belsassar é que no outro dia, a capa das revistas como Época e algumas conhecidas lá no Brasil, estava destacado a festa do rei Belsassar. Ele planejou tudo. A Bíblia diz que na nação ele selecionou, foi selecionado 1000 homens, 1000 pessoas, ou talvez 1000 famílias, mas a Bíblia diz 1000 convidados para estar nesta festa. A Bíblia diz que eram os mais importantes da época. Eu imagino a alegria daqueles que receberam o convite do rei Belsassar. Se sentiram selecionados
a estar na grande festa. Mas a Bíblia diz que um convidado inesperado aparece na festa. O Senhor se apresenta na festa do rei Belsazar. E a Bíblia diz que de repente uma mão aparece e escreve na parede. A Bíblia diz que o semblante de Belsazar mudou de imediato. Para você ter uma ideia, a história diz que quando pessoas compareciam diante de Hitler, por exemplo, o seu semblante desaparecia, a cor normal sumia, a pessoa ficava inibida, tamanha era a maldade que estava personificada naquele homem. A Bíblia relata que da mesma forma, o povo, os convidados e Belsazar, a cor normal desapareceu. Ele ficou pálido e desesperado com a escrita na parede. A Bíblia diz que ele mandou chamar os feiticeiros, ele mandou chamar os astrônomos, ele mandou chamar os adivinhadores, ele mandou chamar todos os homens naquela época que tinha algum poder sobrenatural para que pudesse decifrar o que estava escrito. E ninguém pôde decifrar a escrita na parede. De repente a Bíblia diz que a mãe de Belsazar leva uma notícia diante dele dizendo: não desespere, não assuste, porque no tempo do reinado de seu pai Nabucodonosor, tinha um homem, e o versículo 10, ou melhor, o versículo 11 diz que este homem, ele tinha o Espírito do Deus Santo. A Bíblia diz que quando a informação chega diante de Belsazar, ele manda de imediato alguém buscar Daniel. A Bíblia diz que quando Daniel se apresenta diante de Belsazar, a primeira pergunta que Belsazar faz para Daniel é a seguinte: eu soube que você tem o Espírito dos deuses. Me informaram que no tempo do meu pai você foi usado por esse Deus, e eu quero saber se você continua o mesmo. É interessante essa pergunta. Por que Belsazar pergunta para Daniel: você ainda é o mesmo? Porque Daniel não estava na sua terra. Daniel, ele não vivia no meio dos seus parentes. A Bíblia diz que Daniel estava exilado numa nação estranha, aonde as pessoas adoravam outros deuses. Os costumes daquele povo eram diferentes de Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel se guardou. Daniel continuava o mesmo. Nós vivemos a última geração, a geração do arrebatamento. Estamos numa terra estranha, mas Deus nessa noite faz a mesma pergunta: você continua o mesmo? Nós temos que continuar sendo o mesmo. Nós não podemos mudar com o tempo. Nós não podemos esfriar com a iniquidade que aumenta. Como é bom quando nós encontramos alguém que há muito tempo nós não o vemos, e quando vemos percebemos que a pessoa continua a mesma pessoa. Continue crente, continue servindo a Deus, mesmo que a banalização venha e muito se esfria, você deve continuar sendo o mesmo. A pergunta para Daniel é: você é o mesmo? E Daniel responde: para que o rei saiba que eu sou o mesmo, todos os seus presentes e promessa de ouro, para quem decifrar a escrita na parede, fica para o rei. Daniel continuava sendo o mesmo. A Bíblia diz que quando Israel entra na terra prometida,
E na hora da divisão da terra, a Bíblia diz que Caleb chama Josué em particular e diz: olha, Josué, eu tenho algo para te dizer. Há 40 anos atrás eu e você entramos nessa terra para espiá-la. Hoje passou 40 anos, eu já estou com 80 anos. Mas eu quero te dizer uma coisa, Josué: eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo confiando no Senhor. Eu quero a minha parte, porque eu ainda estou pronto para lutar e desembanhar a minha espada. Continue sendo o mesmo. Aleluia. A Bíblia diz que quando mostra a escrita na parede, eu imagino eles perguntando para Daniel: você conhece? E eu posso conjecturar aqui Daniel dizendo: essa letra eu conheço. Este que escreveu, eu falo com ele 3 vezes ao dia. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que orar e pedir ao Senhor o espírito de discernimento e sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus. Oh, aleluia. A mão que escreveu na parede, eu conheço ela. É a mesma que escreve a minha história. É a mesma que escreve a sua história. Esta caneta, ela um dia decidiu escrever a história da nossa vida. O meu Deus é um Deus que escreve. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A Bíblia relata alguns episódios da Bíblia. Está escrito que Deus escreveu. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte 40 dias, 40 noites, separado, jejuando, falando com Deus. E Deus escreve as leis. As tábuas da lei foi escrita. A Bíblia diz que Moisés, quando desce, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. O povo havia se corrompido. A Bíblia diz que Moisés, naquele momento, ele quebra as tábuas da lei. E agora, o que estava escrito naquelas tábuas condicionava para que as promessas de Deuteronômio 28 acontecessem em Israel. Precisava daquela lei. Ela estava quebrada. Ninguém mais podia ler. Estava tudo perdido. Israel não poderia ser cabeça, porque a lei havia sido quebrada. Israel não podia prosperar. Jesus não viria no seu tempo, porque Israel ia se desfazer. As nações iam destruir aquele povo, porque a lei estava quebrada. Não tinha como juntar, não tinha como juntar as partes novamente. Mas a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: Moisés, corte a pedra, prepare 2 pedras, sobe no monte, porque eu vou escrever novamente. Não vai ficar um tio sem ser anotado novamente. Assim como eu fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Aleluia. O nosso Deus é Deus da segunda chance. Aleluia. Se Deus um dia escreveu a seu respeito e você acha que está tudo perdido, eu quero te dizer nessa noite: Deus escreve, reescreve a sua história novamente. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. E a Bíblia diz então que Deus escreveu: Israel, vocês serão cabeça. Nenhuma nação vai persistir diante de vocês, vão te resistir. Israel, vocês serão o povo mais importante da terra.
Israel, da sua descendência vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A lei foi reescrita. A Bíblia diz que Deus, ele escreve a história de cada um daquele que o serve. Aleluia. Se Deus um dia falou que você vai ser um pregador, creia que você vai ser um pregador. Aleluia. Se Deus um dia falou que você vai ser profeta, se prepare que Deus vai te levantar como um profeta. Aleluia. Se Deus falou, escreveu que um dia você vai fazer a diferença na sua família e na sua cidade, saiba que isso vai acontecer. Deus escreve. Nós temos o costume de dizer que Deus é fiel a mim. Mas na verdade isso é um dito poético. Assim como está escrito que Ele é o lírio dos vales, assim como está escrito que Ele é o aroma, isso são recursos poéticos. Na verdade Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra. É por isso que a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo em meu nome. Deus é fiel àquilo que Ele escreveu. Se Deus escreveu uma história a seu respeito, não tem diabo nem inferno que vai impedir que ela seja concluída. A primeira coisa que eu vejo na Bíblia Deus escrevendo, foi escrevendo as tábuas da lei. A segunda coisa, a segunda vez que eu vejo Deus escrevendo, a Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Ele vem ao templo. Quando Jesus chega no templo, de repente, os fariseus levam a ele uma mulher pega no ato de adultério. E eles chegaram diante de Jesus e disseram: olha, a lei diz que ela deve ser apedrejada. A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na areia. E aqueles fariseus, aqueles acusadores que levaram aquela mulher diante do mestre, diziam: o dedo de Deus escreveu nas tábuas da lei pelo profeta Moisés. Não sabia eles que aquele mesmo Deus que escreveu as tábuas da lei estava escrevendo na areia. A Bíblia diz que eles o acusavam e Jesus escrevia. Eu já analisei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu não tenho base para dizer o que Jesus escreveu ou estava escrevendo na areia, mas eu posso conjecturar. Eu imagino Jesus escrevendo na areia e eles dizendo a lei, e Jesus escrevia a graça. A lei diz que ela deve ser apedrejada, Jesus dizia: ela deve viver. A lei diz que ela tem que morrer, Jesus escrevia: ela tem que viver. Aleluia. Eu imagino aqueles acusadores dizendo: esta mulher, ela não merece ter vida. E Jesus escrevia. A Bíblia diz que Jesus faz uma pausa, olha para eles e diz: o que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus volta a escrever, porque o que Deus escreveu a seu respeito, mesmo que tenha acusadores, Ele pode fazer um intervalo, mas Ele vai voltar a escrever. A Bíblia diz que Jesus volta a escrever. E a Bíblia diz que começou a sair um por um. Pode ter 10, 50 acusadores, eles vão sair um por um. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus agora volta para aquela mulher, Ele faz a pergunta: onde estão os seus acusadores? E ela disse que não ficou nenhum. Interessante que
Aquela mulher foi levada no templo, lugar de restauração, lugar de recuperar. Mas aqueles acusadores, nenhum deles ficou no templo, eles saíram. Só ficou a pecadora. Você sabe por quê? No templo só fica pecador. Amém. Quando você percebe alguém saindo é porque ele se acha santo. Não tem como acusar, então ele vai para outro lugar. Mas aqui tem um povo pecador, mas pecador recuperado pelo Senhor Jesus. Todos foram. Aleluia. Graças te damos, Jesus. A Bíblia diz que a mão escreve na parede. A terceira coisa que eu vejo escrita na Bíblia de Deus escrevendo: Mene, mene, tekel, passim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Essa noite vai passar o teu reino. Daniel, ele decifra o que está escrito. Agora a grande pergunta é: por que essa mão apareceu escrevendo a sentença para Belsazzar? Belsazzar decidiu fazer algo que contrariou o coração de Deus. Belsazzar tomou dos utensílios que seu pai havia trago de Israel, do templo da casa do Senhor. A Bíblia diz que aqueles utensílios estavam guardados. Talvez estavam empoeirados. Ninguém tinha usado. Eu imagino talvez até Belsazzar questionando: mas o que eu usei não estava sendo usado. O que eu mandei buscar para ser usado aqui estava empoeirado. Não interessa. É do Senhor. Amém. E o nosso Deus, Ele tem ciúmes. Amém. Eu quero te dizer nessa noite: talvez você está parado há muito tempo. Talvez alguém já disse para você: você pregou, mas não prega mais. Você cantou, mas não canta mais. Você já foi usado, mas não vai ser mais usado. É mentira de Satanás. Você é do Senhor. Você é um utensílio da casa de Deus. No tempo certo eu quero profetizar nessa noite: hoje Deus vai te levantar. Aleluia. O que é de Deus nós não podemos tocar. O que é de Deus o homem não pode tocar. Porque a Bíblia diz que nós somos a menina do seu olho. Você é presente de Deus, comprado por Deus. Você é especial. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E em nós, Deus, Ele não permite que ninguém toca. Aqueles utensílios era ouro. Aqueles utensílios tinham valor. Nós somos barro, mas a nossa essência é ouro. No tempo de guerra, o que mais sobe o preço, excede o preço, é o ouro. Uma nação, quando é invadida e destruída, o mais importante, o mais precioso dela é o ouro. A moeda cai de valor, tudo cai de valor. Agora o ouro continua a mesma coisa. No tempo de guerra, aqueles que são valiosos, eles se apresentam. No tempo de guerra, no tempo de luta, você começa a perceber vasos de valores na casa de Deus. Você percebe que tem pessoas que Deus começa a levantá-los. E é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Talvez alguém está nesse tempo dizendo como Belsazzar dizia: estava na prateleira, estava abandonado. Passa um, passa outro, e ele está lá parado. Talvez aqui nessa noite tem gente aqui que já viu muitos passar. Ele continua parado, quieto no seu canto.
Talvez você, na sua história de crente, você viu muitos que já passou e você continua no mesmo lugar. Você já viu muitos que já ultrapassou a sua história. Você até o admira, mas ele já está bem mais longe do que você. E você talvez imagina: eu estou encostado, parece que eu não tenho nenhum valor. Eu quero te dizer nessa noite, cada um de nós tem um tempo, e eu quero profetizar que o seu tempo vai chegar a partir dessa noite. Deus vai te levantar como vaso de ouro na sua casa. Deus vai te levantar para você ser usado nas mãos dele. Como eu disse, a mão escreve e dá sentença ao rei Belsazar, porque ele profanou aquilo que era santo. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Existe uma lei de semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta fidelidade, você vai colher fidelidade. Se você planta coisas para o reino de Deus, Deus vai fazer você prosperar no seu reino. Belsazar profanou e Deus de imediato agiu, porque Deus não se permite que os seus vasos, que aquilo que pertence a Ele, outro lança a mão. A Bíblia diz que quando Belsazar recebe a sentença, as suas juntas, elas começaram a mexer. A Bíblia diz que ele já não podia mais ficar de pé. O joelho de Belsazar batia um no outro. A estrutura do nosso corpo está nos nervos das nossas juntas. Deus tocou naquele rei e ele já não podia ficar de pé, porque Deus sabe aonde exatamente tocar. Deus, ele tem a chave com a medida certa para tocar em cada um de nós. Deus sabia exatamente aonde tocar em Belsazar, para que todos os convidados vissem que ele não passava de um verme, que ele não era mais do que alguém que Deus, ao estalar de um dedo, tirava a sua vida. Aquele rei que estava ali pomposo, que estava ali tomando vinho, agora ele está envergonhado, empalidecido, o seu joelho batia um no outro. É assim que Deus faz com o orgulhoso, é assim que Deus faz com o prepotente. Eu fico imaginando essa geração, onde nós vemos pessoas batendo no peito, dizendo: eu sou, eu posso. Eu quero te dizer, só há um que é e que pode, é o Senhor dos Exércitos. Se nós olharmos a história, nós vamos ver pessoas como Cazuza, que tirou um trago de cigarro de maconha, soprou para cima e disse: essa é para o Senhor. Mas a história diz que aquele rapaz morreu com AIDS em pouco tempo depois. Na história nós vemos pessoas como Tancredo Neves, que disse: se eu receber o apoio do PDS, nem Deus impede que eu suba a rampa. Nós sabemos a história, ele foi eleito, mas Deus não permitiu ele subir a rampa do Planalto. Deus não se deixa escarnecer. É verdade. Fala, Deus. Deus trata com cada um de nós e Ele sabe exatamente aonde tocar. Cada um de nós temos as nossas lutas, os nossos desafios, os nossos gigantes. E Deus vai te endireitando. A luta, não pense que é para te derrubar, é Deus te colocando no ponto. Essa luta que você está imaginando que vai te parar, se não se preocupe, é Deus te colocando na linha.
A Bíblia diz que Jeremias decidiu certa vez, ele bateu o pé e disse: eu não prego mais. Jeremias era um profeta diferente de todos os outros. Ele profetizava e não cumpria, porque seria depois. Jeremias não ganhou uma alma, ninguém se convertia. Jeremias então diz: eu não prego mais. Mas ele diz: mas quando eu digo que não prego mais, então a tua palavra arde nos meus ossos. Porque Deus sabe aonde tocar. Deus sabe aonde Ele vai tocar na sua vida, para que você continue servindo ao Senhor. Pastor, há muito tempo que eu estou esperando a bênção e ela ainda não chegou. Ela vai chegar quando você estiver preparado. Pastor, há muito tempo que eu estou orando para chegar no Brasil. Nós vemos o diácono Antônio comentando aqui. Ele orou muitos anos. Nós acompanhamos a sua história. Mas chegou na hora certa. Diácono Antônio foi como um diácono, a testemunha de Deus lá na sua família, no meio dos seus parentes. Foi e voltou, guardado como homem de Deus, porque ele estava preparado. Eu quero te dizer nessa noite, a sua vitória vai vir no tempo certo. Enquanto isso, aguenta os ajustes de Deus. Se for preciso, os seus ossos vão arder. Se for preciso, você vai perder o sono. Se for preciso, você vai trabalhar e parece que o dinheiro não se ajunta. É Deus ajustando, mas na hora certa, Deus vai te usar. Aleluia! Pastor, eu me sinto um vaso empoeirado. Pastor, eu me sinto um vaso como aquele que Belsazar lançou mão. Eu não era útil para nada. É mentira do diabo. Você tem os olhos de Deus sobre a sua vida e ninguém pode te tocar. Se alguém se atrever, ele vai ficar batendo o joelho um no outro e Deus vai pedir a sua alma, porque você é escolhido de Deus. Fique de pé nessa noite. O nosso Deus é um Deus que escreve. O que o inferno fala a seu respeito, o que as pessoas julgam a seu respeito, não é mais importante do que Deus está escrevendo a seu respeito. O importante é o que Deus está escrevendo. Eu quero convidar a igreja a vir aqui à frente. Você que acha que chegou o tempo de Deus na sua vida, de você ser usado, vem aqui na frente, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos invocar o nome do Senhor nessa noite. Que Jesus chama teu lugar. Aleluia. Vem, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Oh Jesus, ajuda-nos a ser. Deus está orando e levando a ti a sua causa. O Senhor é responsável pela nossa história. Deus é responsável pela história de cada um aqui. Ele escreve. O nosso Deus é um Deus que escreve, que anota. E Deus tem um final feliz para o seu povo. Deus tem uma conclusão de cada história aqui, de cada um de nós. Que Jesus vem, toma o teu lugar. Eu mandará. Vem, toma o teu lugar, Senhor
Vem, toma o teu lugar. Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso. Meu Deus, assim como o Senhor escreveu a história no passado, assim como o Senhor no tempo passado reescreveu a história, reescreveu as leis, assim como o Senhor escreveu a história de Davi, escreveu a história de Elias, escreveu a história de Eliseu. Eu sei que o Senhor tem escrito a história da Meire. Eu sei que o Senhor tem escrito a história do Carlos. Eu sei que o Senhor tem escrito a história de muitos aqui. Talvez você está entendendo o que está passando na sua vida. Talvez você está compreendendo tudo. Mas se você tem um questionamento, se você acha que Deus, Ele colocou um ponto na sua história, eu quero te dizer, Deus não coloca ponto antes da hora. Aonde o diabo está dizendo que para você chega, para você parou, Deus está pondo uma vírgula. Eu quero profetizar nessa noite que cada um de nós aqui, a nossa história vai ser uma história de triunfo. Eu quero profetizar nessa noite porque nós somos sonhadores. Cada um de nós chegamos aqui nessa terra com um sonho. Cada um de nós chegamos nessa terra pedindo a Deus para nos prosperar. E talvez tenha passado o tempo, a sua vida continua a mesma coisa. Deus nessa noite começa a reescrever a sua história. O problema é que alguns acham-se perfeito. Ele acha que ele é o melhor. Ele acha que para você já não tem mais jeito. Aqueles acusadores que estavam acusando aquela mulher, eles se achavam perfeitos. Eles achavam que para aquela mulher já não havia mais nada, nenhum recurso. Só que o autor da história da humanidade estava ali naquele tempo, assim como ele está nessa casa nessa noite. Eu quero convidar você nesta hora a começar a orar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos ajudar. Meu Deus, eu quero profetizar o melhor de Deus sobre a vida da Meire. Eu quero profetizar o melhor de Deus sobre a vida do Carlos. Meu Deus, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, ó Jesus amado, surpreenda o mundo, surpreenda o inferno com a história do teu povo, com a história dos teus filhos, com a minha história. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, tu és, Senhor, tu és digno. Aleluia, aleluia. Deus eterno, Deus santo, eu apresento essa igreja nas tuas mãos, cada filho teu, cada um, Senhor, que nessa noite ouviu a tua palavra. Tu és o nosso autor e consumador da fé. Meu Deus, a nossa vida está nas tuas mãos. Só o Senhor tem o direito de escrever. Eu sei que o adversário, que o inferno não quer, Senhor, que as coisas e as promessas se cumpram nas nossas vidas. Mas eu quero reafirmar nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, que aqui o Senhor escreveu na história deste povo, meu Deus, uma história de triunfo, de vitória, de conquista, de homens e mulheres destemidos, profetas, pregadores da tua palavra, cantores, homens, ó Pai, que vão ganhar almas
acredita e continue, porque o autor, aquele que escreve e ninguém pode apagar, aquele que escreve e ninguém pode desfazer, aquele que faz e ninguém pode impedir, ele escreve uma nova história na sua vida. Oh, aleluia! Escreve uma história de avivamento nessa igreja, meu Deus. Escreve uma história, Senhor, de renovo nesta igreja. Escreve uma história, Senhor, de almas rendendo aos teus pés neste altar. Escreve uma história nova nesta ilha. Estão dizendo que a ilha acabou, estão dizendo que o tempo acabou na ilha, mas Deus, Ele que reescreve, Ele escreve de novo. Oh, aleluia! Este é o ano do avivamento. Este vai ser o maior fogo na ilha que essa igreja já presenciou. Escreve, Senhor, uma história de autoridade ao teu povo. Jesus amado, escreve, Jesus, profetas se levantando nesta casa. Escreve pregadores destemidos sendo levantados nesta casa. Escreve, Jesus, este filho que está perdido, ele vai voltar na casa do Pai. Oh, meu Deus, esta família que está separada, ela vai voltar. Oh, aleluia. Meu Deus, eu profetizo uma história nova na vida dos teus filhos. Meu Deus, um ano, Senhor, onde muitos vão ficar legalizados nesta nação. Escreve, Jesus, meu Deus, que seja um ano, ó Jesus amado, de legalização neste país. Meu Deus, tudo parece contrário, mas quando tudo está contrário, aí que o Senhor entra na causa. Entra, Jesus, entra no controle e abre portas. Oh, Jesus amado, a lei diz que não pode, mas Jesus escreve pode. A lei diz que não tem lei, mas Jesus diz, eu abro a lei. Os médicos dizem, não tem jeito. Jesus escreve, tem jeito. As pessoas dizem, o tempo passou. Jesus diz, eu sou o Senhor do tempo. Oh, aleluia! Escreve uma nova história no ministério dessa igreja. Escreve uma nova história, Senhor, no grupo de louvor dessa igreja. Escreve uma nova história no corpo diaconal dessa igreja. Escreve uma nova história na membresia dessa igreja. Escreve uma nova história na igreja que cresce em Martas Via. Aviva o teu povo, Jesus. Aviva a tua igreja. Oh, Jesus, ajuda-nos a entrarmos nesta casa de joelhos, rendendo e rasgando os nossos corações diante de Ti. Oh, Jesus amado, eu profetizo que essa vida, Senhor, que parecia que não tinha sentido, vai começar a ser uma vida de novidade, porque Tu és o Deus das coisas novas. Tu, ó Deus, aquele que anda nos Teus caminhos, ele vive em novidade de vida. Oh Jesus, eu profetizo surpresa na vida dos meus irmãos ainda esta semana. Eu profetizo, Senhor, que eles vão levantar regozijando, alegre, porque bênçãos vão chegar na sua casa. Eu profetizo o melhor de Deus sobre o Teu povo. Oh, aleluia. Se você está de acordo comigo, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia.